Olá, satisfação a todos vocês. Eu sou o professor Tolentino Souto. Satisfação estar aqui com você. Bom, você sabia que Jesus foi um político ou era um político em sua época? Bom, antes de entrar em alguns textos que vão atestar essa questão política acerca da vida de Jesus, vou estar falando aqui sobre a questão do cristianismo e a política e os governos. Ok? Então vamos lá. O cristianismo e o Império Romano sempre andaram juntos. O cristianismo histórico vai nascer a partir da morte de Jesus, do ano 50 depois de Cristo em diante. A formação do cristianismo é a partir de Santo Inácio, ou seja, Inácio de Antioquia, que é o Santo Inácio dos cristãos católicos. Ok? Então, esse Santo Inácio foi discípulo de João. Sabe o João, o discípulo do amor? Ele teve um discípulo. E esse discípulo foi Inácio. Então, é a partir das cartas de Inácio que nós vamos ter os primeiros registros das palavras cristianismo e da palavra catolicismo, ou de Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Enfim, é só observações para gerar até mesmo um desejo maior de entender algumas coisas em você. Mas enfim, o cristianismo ele vem no decorrer da história, altos e baixos, perseguições, brigas. Quando chega em 325, no Concílio de Nicéia, um imperador chamado Constantino esse que muitos teólogos e estudiosos da religião, por ser ignorantes, a não conhecerem o contexto histórico muito bem, ou falar o que houve, dizem que ele fundou o cristianismo. E eu já vi isso demais. Semideuses aí dizendo que o cristianismo foi fundado por Constantino. E isso é um equívoco absurdo. Porque o Constantino, ele foi um grande colaborador, um grande ajudador, um grande favorecedor do cristianismo. Mas se você pegar qualquer enciclopédia, e aqui eu vou destacar a Hydra, ela vai atestar que Constantino favoreceu de igual teor todas as religiões em sua época. Inclusive ele era adorador do sol, quem conheceu o contexto histórico vai saber disso. Mas ele não favoreceu só o cristianismo. Agora foi passado culturalmente para os cristãos que ele favoreceu somente o cristianismo. E isso é um engano. Ele favoreceu todas as religiões. Não é Constantino que dá um decreto estabelecendo o cristianismo como a religião do império. Não é ele o estabelecedor. Não é ele o cara que decreta o cristianismo como religião do império. Ele é um grande ajudador de todas as religiões, não só do cristianismo, como está na história. Tá? A ideia dele era governar em paz. E se você quer saber, Constantino não sabia nem ler. Constantino era um cara analfabeto, ele era um bom espadachim, ele era um bom guerreiro e de certa forma um bom administrador. E eu, por que não dizer até sábio, porque ele favorecia as religiões de igual, né?
ou favorecia elas de igual teor para poder o quê? Governar em paz. Né? E nessa ele favoreceu o cristianismo. Quem vai estabelecer o cristianismo é o imperador chamado Teodósios. Guarda esse nome. Teodósio dá um decreto chamado Decreto de Tessalônicas. Ele dá um édito. Nesse édito ele estabelece a trindade, né? É ali que a doutrina da trindade é estabelecida e é colocada como crime. É Teodósio que coloca. Veja bem, o cristianismo como religião do império, como a religião superior, é ali que ele estabelece a doutrina da trindade, é ali que ele criminaliza as outras religiões. Criminaliza de qual forma? Colocando que quem não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo tem que ser procurado, tem que ser morto, tem que ser executado, que essas pessoas não podem ter, por exemplo, igrejas, essas pessoas não podem ter lugar de reunião. Então, é Teodósio, no decreto da Tessalônica, que estabelece o cristianismo e a fé católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto com os papas, Papa Damos, ok? Mas o que tem a ver isso com um Jesus político? Querido, eu estou tentando te mostrar que o cristianismo sempre andou junto com a política. O que estabeleceu o cristianismo e fez o cristianismo uma das maiores religiões do mundo foi a política. Foi o decreto dos imperadores. Foi a ajuda dos imperadores. Entenda isso. Então você pensar que política e religião não se discute, como eu já falei no outro vídeo, que é só você ver lá, e eu acredito que vai ser muito esclarecedor para você, você está equivocado. Tem que se discutir política e religião. Você como pastor, como bispo, como querubim, como semideus, você tem... Desculpe, mas eu dou risada. Você tem que discutir a questão política porque é uma questão social. Se você não discutir a questão política, na hora que tiver um decreto que você não pode abrir sua igreja, aí eu quero ver se você vai ficar orando, se Deus vai descer do céu e vai te ajudar. Mas enfim, a bateria do meu celular já está acabando, eu vou me apressar aqui. Bom, Jesus era um político ou não era? Vamos lá. O texto de Mateus 2, versículo 1, diz assim, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram-se a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Bom, reis são políticos. Reis administram nações. Então, as profecias do Antigo Testamento, as profecias acerca de um Messias de Israel, que são atribuídas a Jesus, e eu não vou entrar em detalhes se está errado ou não, mas essas profecias que o cristianismo atribui a Jesus, elas eram de um rei que ia governar Israel e ia estabelecer a paz em Israel. E Israel iria reinar sobre todas as nações. Então, os magos procuram um político, porque ele é o rei dos judeus. E reis são políticos. Ok. Outro texto interessante é o texto de Lucas, né? 23, 1 e 2, que diz assim: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Pegaram Jesus e levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. O que era essa subvertência? Era uma indução. Indução ao quê?
Vamos lá. Proibir o pagamento de imposto a César. E se declara ele próprio um rei. Então a subvertência era proibir o imposto a César e se declarava ele próprio um rei. Não pense que Jesus ele foi condenado somente pelos judeus. Tem gente que diz que Jesus foi pendurado no madeiro, mas isso é um equívoco muito grande, porque a história vai provar que Jesus foi crucificado. E crucificação era código de lei romana, código de ética romana. Era a lei romana. Então, qual era a acusação romana que precisava para Jesus ser crucificado? Essa. Não pagamento de impostos a César. Isso era um crime perante Roma. Se declarar um rei era um crime romano, e um crime perante judeus. Por quê? Porque se dizer que era rei de Israel e se dizer que era o filho de Deus, era crime judaico. Mas Israel estava sob o jugo de Roma. Então eles não iam poder fazer nada com Jesus se eles não tivessem condenação romana. Se não houvesse uma condenação vindo de Roma, a partir de César, a partir das leis de César. Então entenda bem, a condenação de Jesus é a maior prova que Jesus era um político. Porque a questão política, a pessoa discute impostos, a pessoa discute governos, e isso está muito claro na Bíblia, que Jesus discutia essas questões. Jesus, como os outros judeus, não suportava o jugo de Roma, ou seja, ter que se submeter a Roma. Jesus era patriota. Jesus, ele defendia a tradição judaica. Ele defendia a Torá. Como está lá na lei, como está lá no Mateus 23, que ele diz, olha, façam o que eles ensinam, o que eles dizem, mas não seja como eles, mas não pratique o que eles fazem. Ou seja, não seja hipócrita como eles. Está nos primeiros versículos ali de Mateus 23. Tudo bem? Então, por que Jesus foi condenado? Ele foi condenado em cima de um crime político, que era pedir para a nação de Israel não pagar imposto. E isso é crime político. A partir do momento que você não paga imposto, você está quebrando as leis daquele país. Então você vai ser perseguido. Então dizer que Jesus não era político e dizer que religião e política não se discute, eu volto a dizer, é um grande equívoco. Primeira coisa, em toda a sociedade, em tudo ou em todos os contextos, nós vamos encontrar política.